dia, graça, paz e misericórdia do Senhor, amém? Especialmente a você que enfrentou essa chuvinha tão gostosa para estar conosco aqui. Nosso culto hoje, com certeza, vai ter a presença de Deus. Deus já está aqui e nós, assim, teremos um momento de intimidade na presença de Deus. Você crê nisso? Então vamos lá, crê nisso? Eu creio também, amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos dizer palavras de amor ao Senhor, coisas que saiam do nosso coração, palavras que expressem a nossa gratidão ao Senhor. E agora nós vamos louvar ao Senhor com palavras que é uma música, mas eu quero que você diga do fundo do seu coração a letra que nós vamos cantar. De vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor. Está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Glória a Deus, aleluia. Você crê que Deus está perto de nós? Amém, glória a Deus.
Olhe para o irmão que está ao seu lado, veja o quanto ele tem um sorriso bonito, dê aquele abraço, diga para ele: que bom que você veio. Nós estamos aqui unidos no nome do Senhor Jesus, e há poder na unidade, há poder quando o povo de Deus tem essa unidade no nome de Jesus, essa unidade que o próprio Espírito coloca esse anseio em nosso coração. Feche os seus olhos, vamos colocar esse culto diante de Deus, para que Deus tenha liberdade de agir, que Ele não encontre resistência em nosso coração, em nossa mente, mas que Ele possa realmente realizar a obra em cada um de nós, que Ele planejou realizar nesta manhã. Você não saiu da sua casa por acaso, mas você veio aqui em busca de algo, e eu creio que você vai sair daqui melhor do que entrou, amém? Feche seus olhos então. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, de acordar de manhã, e saber que as suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Nós, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de entrar na tua presença através da oração, e mais do que isso, entrar na sua presença com convicção de que a nossa oração está sendo ouvida, e no tempo do Senhor ela será respondida para a glória do teu nome. Por isso, Pai, recebe toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação, todos os nossos medos, todas as nossas lutas, nós colocamos, ó Pai, no teu altar, e não queremos, ó Deus, que essas nossas lutas nos atrapalham hoje, ó Pai, de receber aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Nós queremos sair daqui cheios, mais cheios do que entramos. Nós queremos sair aqui edificados pela sua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, prepara o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, ser ministrados poderosamente neste lugar. Pai, eu coloco a vida, coloco o lar de cada um aqui representado, a luta de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Surpreenda meus irmãos, ó Pai, com uma grande bênção, ó Pai. Surpreenda meus irmãos com o agir do Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, Pai. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão, essa é a nossa oração de petição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, fique atento. Você sabia que no Centro de Ensino Musical você pode estudar guitarra, bateria ou baixo, optando por aulas individuais ou em grupo? Esses cursos eram disponibilizados somente em aulas individuais, porém agora temos essa opção para iniciantes em grupo. Continuamos oferecendo as tradicionais aulas em grupo de técnica vocal, violão, teclado adulto e infantil, bem como os outros cursos individuais destes e outros instrumentos, para alunos que estejam nos níveis básico, médio ou avançado. Lembre-se, estes cursos não são restritos aos membros da igreja ou das células. Se você quiser, pode indicar para algum amigo. As vagas são limitadas e as aulas iniciam nesta segunda-feira. Faça-nos uma visita na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. Atenção você que tem o desejo de participar do Coral Canto Grande. As inscrições para o primeiro semestre deste ano estão disponíveis no site de nossa igreja, umb.org.br, até o dia 10 de fevereiro. Clique no link e preencha sua ficha de inscrição. As entrevistas e avaliações ocorrerão a partir desta data, devendo o candidato aguardar agendamento de horário pela regente. Lembramos que nossos ensaios estão em recesso, retornando dia 20 de fevereiro. Venha, vamos unir nossas vozes para exaltar aquele que é digno de todo louvor. Conheça hoje o testemunho de uma mãe que participa do projeto Pais Discipuladores.
Ela se chama Ingrid e deixou o seguinte depoimento no grupo de WhatsApp do projeto Pais Discipuladores. Queremos deixar relatado aqui o testemunho do Luiz Guilherme, nosso filho de 9 anos. Participamos da campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família. E ele, vendo esta movimentação toda, resolveu por ele mesmo participar também. Explicamos o que é o jejum e ele decidiu fazer de refrigerante. Ficou os 40 dias sem tomar nada de refri. Em festinhas, células, eu mesmo esquecia e oferecia. E ele sempre firme dizia que não. Oramos todos os dias com ele e até a oração dele mudou para melhor. Glória a Deus! Os pais que discipulam os filhos veem o crescimento espiritual de seus filhos e toda a família é beneficiada. E atenção! As vigílias de oração às sextas-feiras retornam no dia 19 de fevereiro. Na busca por santidade e avivamento, busquemos mais a Deus. Nos dias 18 a 20 de abril, Campo Grande receberá a Conferência da Família, com participação do pastor Abe Uber, pastor Cláudio Duarte, Luciano e Kelly Subirá, Heloísa Rosa, Davi Sasser e outros. Ingressos e mais informações pelo site igrejafonteviva.com ou pelo telefone 9173-1000. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus! Graça e paz, igreja. Amém? O pastor Gilson não deu hoje o grito. Glória a Deus. Nós estamos em minoria aqui hoje, né? Eu acho que a chuva espantou muita gente, mas vocês estão firmes aqui. Parabéns a todos que estão cultuando. Isso significa que o culto das 17 às 19 vai ter bastante crianças, né? Os cultos estão super cheios, nossa igreja cresceu muito. Na semana passada nós estudamos sobre Noé. Foi muito bom, as crianças tiveram várias construções de arcas, tivemos 3 arcas que construíram, uma pequena, média e uma gigantesca, e as crianças ficaram maravilhadas com o poder de Deus, como que Deus cuida da sua criação, e o interessante é que a arca durou 100 anos para ser construída, e eu quando era criança ouvi essa história, eu sempre pensava que Deus não tinha sido tão justo com as pessoas, porque a arca se fechou e ele não deixou mais ninguém entrar. Mas as pessoas tiveram 100 anos, imagina você ter 100 anos de oportunidade para acreditar no poder de Deus, que haveria um dilúvio, que aquelas pessoas iam ser salvas. Então Deus sempre nos dá muita oportunidade de nos arrependermos, e muito tempo, graças a Deus por isso. E aí passam-se 120 anos depois dessa descida de Noé ali na terra, 120 anos, e aí as pessoas começam a se corromper novamente. E aí eles começam a construir uma torre, que é chamada Torre de Babel. Não é a novela que as crianças vão aprender, né? Muita gente, eu perguntei para alguns facilitadores, não tem nada a ver. A Torre de Babel é a torre da confusão de línguas. Uma ótima oportunidade para você ensinar seu filho da onde surgiram várias outras línguas. Então o povo ali se corrompeu e começaram a construir uma grande torre. E muitas vezes nós pensávamos que eles queriam chegar até Deus. E essa não era a intenção, eles queriam ficar famosos. E eles começaram a construir essa torre, e essa torre, o interessante é que eles usaram uma técnica milenar, que é a técnica com tijolos. Eles construíram essa torre com tijolos e piche. E eles fizeram a base dessa torre bem firme, e eles iam subindo, e ela pontuda, e a revista também ensina que era uma forma deles estudarem astrologia também, que ela ia ficando mais pontuda, e ali ia servir para a adoração de outros deuses também. E aí Deus, como o Senhor da história, como o princípio diz que Deus é o nosso Senhor da história, Ele tinha uma promessa sobre o povo, e Ele falou para as pessoas que eles tinham que crescer e multiplicar, e eles tinham que encher a terra. E aí chega um momento em que eles falam, não, vamos ficar por aqui mesmo, vamos dominar, vamos ficar famosos, vamos construir essa torre. E aí, de repente, Deus se vê ali tendo que interferir na história.
E aí as pessoas pedindo, até as crianças vão aprender que eles pediam tijolos, eles traziam piche. Pediam piche, traziam tijolos. E começaram a confusão. E a Bíblia fala que eles começaram a brigar. Porque se nós não falamos a mesma língua, nós começamos a brigar. Por isso que toda igreja tem uma visão, tem uma direção. A Bíblia é a nossa visão e a igreja também tem uma visão. Quando nós não falamos a mesma língua, nós não conseguimos o objetivo. Deus, sabendo disso, interferiu na história e aí eles começaram a se confundir. E o interessante é que eles iam ficar tão famosos que era uma forma antiga deles conduzirem. Por exemplo, as cidades antigamente tinham as fortalezas. Eles enchiam de muro a cidade que tinha um muro maior, mais alto, era poderosa. Naquela época era a torre. Quem construísse uma torre mais alta, e até hoje é assim, né? As torres gêmeas foram uma forma de acabar com os Estados Unidos. Quando eles destruíram aquela torre, era uma forma deles mostrarem que eles eram muito, muito importantes. E aí, com o tempo, teve aquela corrida também de ir para a Lua. Aí, quem chegasse na Lua primeiro era muito famoso, muito grande. Depois foi a tecnologia e, atualmente, é quem tem mais armas químicas e material bélico, né? Tanto que os Estados Unidos é o que tem mais. Então, quem tem mais arma química, quem tem mais bombas, é o que manda. Então, Deus interferiu. E ali as pessoas começaram a se dispersar. E cada um foi montando o seu próprio povo. E aí Deus começou a surgir as novas línguas. As crianças vão aprender que o princípio Deus interfere na história. E aí você pode conversar com seu filho depois o que ele aprendeu e como Deus abençoa as pessoas que servem ele. E toda vez que nós saímos do plano de Deus, ele novamente nos coloca na vontade dele. Amém? Vamos nos colocar em pé. Esse é só um resumo da história que as crianças vão aprender. E eu sei que vai ser uma bênção para a vida deles, conhecer essa história tão importante, o início de todas as línguas. Vamos ler o versículo de hoje então? Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Gênesis 11, 8. Princípio bíblico, Deus é o Senhor da história. Ele sempre vai interferir na história quando os planos dele não estão correndo bem. Então fica alerta aí para você. Se você não está vivendo no centro da vontade de Deus, alguma coisa Deus vai interferir na sua vida. E vai te causar dor. Mas essa dor vai ser necessária para que você volte ao plano perfeito de Deus. Amém? Estenda a sua mão em direção a esses facilitadores. Pai, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Essa história que tanto instiga o nosso coração a buscar o Senhor. A nunca buscar os nossos desejos, sonhos de ser famoso, de querer conquistar grandes coisas, interferindo no plano perfeito que o Senhor tem para nós. Usa a vida desses facilitadores para mostrar para as crianças como começou as línguas, Pai, e quanto o Senhor foi amoroso, porque se aquelas pessoas ficassem em uma só cidade, não teria mantimento, não teria água suficiente. A terra é muito grande e o Senhor tinha um propósito de enchê-la. E isso foi uma forma que o Senhor usou, Pai, dividindo as línguas para que cada um escolhesse um local para morar. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças, depois os pré-adolescentes. Glória a Deus! Quanta criança! Vocês podem se assentar, meus irmãos? Rapaz! Com chuva tem isso. Imagina quando não tem chuva, meu irmão. Quanto de criança vem? Pode se assentar. Vou chamar pastor Gilson e Vasti, por favor, aqui à frente. Enquanto eles estão subindo, quero fazer uma pergunta. Quem tem menos de 25 anos, me dá um sinal de braço. Permanece assim, com 25 anos. Quem tem menos de 25 anos? Menos de 25 anos. Done uma, done duas, done três. Quero avisar para você o seguinte. Pode baixar seu braço agora. Quando o pastor Gilson e a Vasti, e a sua família, lógico, os 3 filhos, vieram assumir o ministério nessa igreja, você nem nascido era. Sabia disso?
Olha só, dia 2 de fevereiro agora, a quarta-feira, lá por volta das 7 horas, que foi o culto. Hã? Não, a posse foi às 19, né? Pastor Gilson e a sua família assumiu a igreja. E nós não podíamos deixar de falar sobre 25 anos de idade, ou pelo menos esses 25 anos de ministério. Fiz uma pergunta para o pastor Gilson agora, há pouco, na verdade, e ele me disse o seguinte, que a rotatividade de pastores na igreja chega... Nas igrejas evangélicas do Brasil, chega em torno a 2 anos. Você imagina o que é isso? Ter um pastor na sua igreja por 2 anos. Dariam, você que é bom de geografia, pastor Rafael, 12 pastores e meio teriam passado por essa igreja durante esse período. 25 anos não são 25 meses, né, e nem 25 dias. Então nós queremos agradecer muito a Deus por esse momento. Não poderíamos deixar de honrar a vida deles. E eu quero saber se há alguém aqui que estava nessa posse 25 anos atrás. 25 anos atrás você estava? Vem, Valdir, rapidinho, vem cá. Miguel, vem cá, Miguel. Há mais alguém que estava nessa posse 25 anos atrás? Valdir, você nem nascido era, Valdir. Você era menininha, né? Tá certo, tá certo. Miguel tinha 2 anos de idade quando fez isso, né? Glória a Deus. Então eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus para que pelos 25 anos de ministério. Vou pedir para a Adriane, por favor. O Félix. Isso, por favor. A Euridice cresceu com o Gil lá em São Bernardo. Olha só. Fala isso aí. A Euridice cresceu junto com o Gil na primeira de Santo André. Eles eram adolescentes, jovens, aprontaram muito. O Gil era aprontado. Ela era certinha, sempre foi certinha. Adriane, você pode orar agradecendo a Deus por esse momento? Senhor, é com muita alegria, com muita honra para nós, para nossas vidas também, que nós estamos aqui hoje celebrando, Senhor, e muito felizes porque nós tivemos essa bênção tão grande de receber esse casal aqui para conduzir essa igreja, conduzir as nossas vidas espiritualmente. Eu consigo ver, Senhor, que nesse tempo tanto pudemos prosperar. Tivemos muitas oportunidades que até nem todas foram aproveitadas por mim mesma, por alguns, mas nós podemos ver que eles foram firmes, fiéis, perseverantes, cuidadosos, tão zelosos com cada ministério dessa igreja, com cada um individualmente. E hoje vemos uma igreja feliz, unida. Nós temos desfrutado, Senhor, daqueles frutos que eles têm produzido e queremos ser, olhando para esse exemplo, para essa referência de família que eles são, de ministério, de liderança, também crescer e também prosperar nisso. Pai, em nome de Jesus, derrama toda sorte de bênçãos na vida do pastor Gilson, da Vasti, dos seus filhos e netos também que estão a caminho, Senhor. E que eles possam estar conosco aqui muitos anos ainda. Esse é o desejo do meu coração e creio que de todos os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, também derrama suas bênçãos sobre essa manhã, que seja uma manhã também de celebração e que nós consigamos, Senhor, agradar a Ti, o Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Vocês podem se sentar. Os irmãos aqui da plataforma, muito obrigado. Pastor Gilson, irmã Vasti. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos. Temos consciência de que a igreja não é nossa, que o rebanho é do Senhor. Ontem mesmo
Nós estávamos orando, agradecendo a Deus lá em casa. Nós dois, antes de dormirmos, a gente sempre ora. 11 da noite, nós estamos separando para orar e pedir a Deus que Deus nos dê avivamento. E nós estávamos agradecendo a Deus por estarmos aqui e dissemos a Ele que temos consciência de que nós somos gerentes. O gerente não é dono, mas ele trabalha como se fosse, porque ele tem que dar conta para o dono do negócio, né? O negócio tem que render. Então, aqui o render nosso não é financeiro. O render aqui é ganhar pessoas para Jesus, e aqueles que forem ganhos devem ser levados à maturidade. Então, essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Nossos filhos cresceram aqui, tiveram muitas experiências com Deus, aprenderam muito, fizeram faculdade, se formaram. E depois temos 2 que casaram e moram em São Paulo. E uma delas tem 2 netinhas, né? Nos deram 2 netinhas. E o Yuri acabou ficando aqui com a gente. Graças a Deus, pelo menos um, né? Ficou com a gente aqui, porque senão é difícil. É difícil. Ainda mais quando você tem netos lá. Meu Deus, mas... A internet é uma benção. O FaceTime, a gente vê os bichinhos, né? Eles dão um beijinho na câmera para beijar a gente. É muito gostoso. Mas está muito gostoso a gente servir a Jesus aqui. Nós louvamos o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando e tendo misericórdia de nós e da igreja, derramando sua graça sobre nós e sobre a igreja, para que a gente continue firmes, né? Servindo o Senhor, crescendo, falando de Jesus para as pessoas da nossa cidade, interferindo na nossa cidade de forma benéfica. Nós somos muito gratos a Deus, eu particularmente, pela esposa que o Senhor me deu, porque não haveria, de modo algum, como eu servir os irmãos e eu ter tanto carinho, tanto amor pelo ministério, se Deus não me tivesse dado uma companheira como a Vasti, minha amada, minha querida. E nós somos assim copartícipes. O trabalho realmente é um trabalho em família. Nossos filhos sempre nos abençoaram. Não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem nenhuma queixa a respeito da igreja. Para eles, a igreja, o ministério é fruto da graça de Deus em nós, e eles se sentem participantes também. E nós nos lembramos que quando nós chegamos 3 dias antes, no dia 31, e hoje é dia 31. Chegamos na cidade dia 31 de janeiro. Chegamos de ônibus, nós e a família. Alguns irmãos foram à rodoviária nos receberem, irmãos da igreja. E aí eu pedi para ser trazido aqui para o templo. Aí nós viemos, e com os nossos filhos havia uma plataforma mais baixinha do que essa, não é? Ali nós nos ajoelhamos e consagramos a nossa vida e os nossos dias ao Senhor. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso, é maravilhoso e é maravilhoso. Deus é gracioso. Apesar de tantas falhas que eu tenho com a Vasti, com os filhos e com os irmãos, Deus tem nos permitido trabalhar aqui e saber que nós temos um exército muito nobre aqui na igreja, de homens e mulheres que amam o Senhor, amam pessoas, pagam um preço grande, incrível, porque foram chamados para o discipulado, né? Jesus nos chamou para morrer. Jesus nos chamou para prosperar. Ele até dá prosperidade, mas Ele nos convidou para morrer todo dia. Aquele que quer me seguir, então deixa tudo, aniquile a si mesmo, promova a morte do seu eu, e esse é o cumprimento. E isso é maravilhoso. Isso não é peso, não é peso, é glória. E nós louvamos o Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, que são inúmeras com vocês. Mas Deus sabe do nosso coração, as nossas orações. Vastiam nesse tempo de avivamento. Mudamos a nossa agenda para a gente ter um tempo ainda mais específico de oração juntos. Como ela disse, todo dia às 11 horas da noite. Porque nós precisamos de um poderoso avivamento de Deus. E isso passa pela nossa consagração, pela santidade. E contamos com vocês, com as suas orações. E nós não temos nenhum medo do diabo, porque ele é derrotado. Nós temos posicionamento firme contra o mundo, porque o mundo desconhece e não recebe o Senhor Jesus. E nós lutamos com o nosso maior inimigo, que é a carne.
mas a carne está derrotada porque nós vivemos no Espírito Santo. Amém, irmãos? É isso, aliás, estou adiantando o sermão de hoje de manhã, pastor Rafael. Então nós agradecemos aos irmãos. Queria orar agora. Você pode ficar em pé? Senhor, nós queremos testemunhar e não podemos mentir ao Espírito Santo. Nós não podemos falar nada aqui diante dos irmãos que não seja validado pelo céu. O Senhor sabe da nossa gratidão de sermos amados por esses irmãos. O Senhor sabe como nós reconhecemos quão valiosos são os nossos irmãos, membros dessa igreja, comprometidos com o Senhor e com a sua obra. O Senhor sabe como nós nos realizamos fazendo aqui a tua vontade. E sabemos, Pai, que o Senhor tem mais para nós e melhor. O Senhor tem mais vidas, o Senhor tem mais da parte do Senhor para nos dar de crescimento espiritual, de conhecimento de Deus, de intimidade com o Espírito Santo. E nós queremos participar de um grande avivamento na nossa igreja, na nossa denominação, na nossa cidade, no Brasil e no mundo, Pai. Nós não descremos. A palavra de Joel é profética. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. E nós queremos, Pai, receber os efeitos e o poder desse avivamento sobre nós. E nós clamamos, e assim como um servo do passado diz: Senhor, dá-nos almas ou eu morrerei. Nós queremos ter essa paixão pelo Senhor. Dá-nos avivamento, dá-nos almas, Pai, senão nós vamos morrer. Dá-nos esse nível de comprometimento com o Senhor, com a tua palavra. É o único desejo forte do nosso coração. Todos os demais são periféricos. Nós queremos o Senhor. E nós, ó Deus, no altar, derramados, entregues, totalmente obedientes. E assim pedimos a testificação do teu Espírito e o fluir do Espírito Santo sobre a tua igreja, em cada pessoa, em cada família, para a glória do teu nome, edificação da igreja e salvação dos que não creem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos recebendo gente nova. Todo mês nós temos a nossa assembleia. Então, exatamente agora, 10h32 do dia 31 de janeiro, nós reabrimos a nossa assembleia, e ela é gravada, para a recepção de novos membros. Alguns por batismo no dia de ontem e hoje, e alguns por declaração de fé. O que é a declaração de fé? São membros que são convertidos, são membros de outras igrejas, né, evangélicas, e que vêm e se associam a nós. Então vêm por uma declaração de fé. Outros vêm por carta de transferência. Quando uma pessoa sai de uma igreja batista e vai para uma outra cidade, se filia a uma igreja batista, ele procura essa igreja, a igreja que está recebendo escreve para outra e recebe então a carta de transferência. Então nós temos esses dois grupos. Por declaração de fé são 9 pessoas. Eu vou ler os nomes, as pessoas virão aqui, não precisa aplaudir, vamos aplaudi-los no final. E 11 por transferência. Nós não mencionamos o nome das igrejas, porque nós gostamos de respeitar as igrejas, não queremos dar a impressão de que essas igrejas estão perdendo pessoas. Nós entendemos que as pessoas oram, que Deus as conduz, mas não é uma concorrência entre igrejas. Então nós respeitamos muito o desejo de Deus e das pessoas, por isso nós não mencionamos de onde elas vêm, por uma questão de respeito a essas igrejas. Então a comissão tem um texto todo aqui, não vou lê-lo para vocês, vou ao cerne. É de parecer favorável que sejam recebidos como membros por declaração de fé os seguintes irmãos. Aí podem subir: Antônio Marcos da Silva Sacramento, Geise Taveira Mendes, Gilson Cândido Braghini, Joselina Gonçalves de Carvalho, Letícia Luiz Rodrigues, Paulo Neves de Almeida, Ricardo dos Santos, Stephanie Cabaleiro Pacheco e Viviane Lisandre Pulchério Ortiz. E agora, por transferência, vindos de outras igrejas batistas, os irmãos Alex Cavalcante Ferreira, Ângela Aparecida de Mendonça, Giselda Marioto de Amaris, João Lucas Mendonça dos Reis, Camila Fernanda Inácio, Letícia Barbosa da Silva Cavalcante, Maria Poliana Mendonça dos Reis, Ravena Garcete Vicente, Rodrigo Carnelós Petrelli, Tiago Albert dos Reis e Valesca Gualberto Sandes Petrelli. 2 desses, Rodrigo e Valesca, são missionários da nossa igreja. Eram originais aqui da igreja,
E nossa igreja organizou uma igreja aqui na cidade, ali na Nova Campo Grande, que recebeu o nome de Igreja Batista Nova Vida, e eles se tornaram pastores lá. E nós somos parceiros missionários. De lá eles foram para o campo missionário, não é? E agora estão transferindo-se como membros para a nossa igreja, mas eles nem estão aqui, nem todos podem vir, nós sabemos. Que vocês sejam muito bem-vindos. O nosso coração é dilatado de amor por vocês, estamos abertos para amá-los e para receber amor de vocês. Nós precisamos muito de vocês, do dom, do talento, dos recursos financeiros, da disposição de servir o Senhor, do bom testemunho. Todos nós estamos comprometidos com o Senhor, com um testemunho, que onde vocês moram, nos seus trabalho, nas suas atividades, as pessoas olhem para vocês e vejam Jesus, sintam o perfume delicioso da vida de Jesus em vocês. Nós sabemos que todos vocês já foram encaminhados para as nossas células. A célula é um ninho de amor. A célula é a verdadeira igreja. Aqui é a reunião das igrejas que nós temos em Campo Grande. Então é muito importante que vocês estejam lá na célula, porque a célula oferece mais condições de carinho e de amor, mais relacionamento. Aqui a gente se vê rapidinho, de vez em quando, em cultos revezados, não é verdade? Lá não. Lá é um ninho de amor, a gente se vê toda semana, e aí a gente pode conhecer mais, amar mais, servir mais, apoiar mais, e nos colocar à disposição de Deus para sermos usados. Quando as pessoas chegam aqui, às vezes nós recebemos alguns pastores também, e eles dizem: pastor, eu estou à sua disposição para servir na igreja. Eu digo: amém, glória a Deus. E isso acontece na igreja, que é a célula. A partir da célula, todo mundo pode dar ao Senhor do seu dom, do seu talento, do seu tempo, não é? Das suas energias e força, e a igreja é aberta, é uma igreja escancarada para a liderança, mas a liderança vem lá do início, da verdadeira igreja, que é a célula, que é a igreja nas casas. Sejam muito bem-vindos, sejam fiéis. O líder de vocês, eu nem sei quem é, mas eu sei que é alguém que ama Jesus, e não é perfeito. Então o que eu peço a você, é que se você perceber coisas no seu líder, na sua líder que precisam de ajuda, você vá ao Senhor, nunca a ninguém, ao Senhor, e diga: Senhor, em que eu posso ajudar esse líder a melhorar? Como é que eu posso servi-lo? Como que eu posso ser apoio para ele? Essa é a postura de gente que quer levar Deus a sério. Nós contamos com vocês e queremos amar vocês, tá bom? Amém. Vamos, igreja, ficar em pé e dar boas-vindas, estendendo as nossas mãos e orando por esses nossos irmãos queridos. Pai, que coisa linda é o Senhor, dono da igreja, o rebanho é teu. O Senhor diz isso na Escritura, que nós como líderes, como pastores, cuidamos do rebanho que é do Senhor. O Senhor tem me dito: Gilson, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E esse é o desejo do nosso coração, servir esses irmãos. Sabemos, Pai, que será impossível servi-los pessoalmente, atendê-los pessoalmente. Por isso o Senhor deu à igreja homens e mulheres santos, pastores e pastoras funcionais, que lá no pequeno grupo, lá na célula, estão dando mais tempo, carinho e amor que eu jamais, com a equipe pastoral, poderia dar. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor tem esse jeito bem bolado, tem essa grande ideia. O Senhor tem as melhores estratégias para cuidar do seu povo. O Senhor providenciou muitos homens e mulheres para servirem. Obrigado por esses servos e servas que chegam agora, que eles sejam cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, que, como Jesus recomendou, sejam cheios da palavra de Deus e cheios do poder de Deus. Quando diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Que esses irmãos experimentem os melhores anos de suas vidas, servindo ao Senhor com intensidade, com santidade, sendo exemplo para nós e inspirando a nossa vida. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor os trouxe para serem parceiros, serem cúmplices na missão da primeira igreja batista. Nós solenemente os recebemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir os nossos irmãos e agradecer a Deus que os trouxe para nós. Amém. Fiquem ali, eu vou cumprimentar cada um, aí vocês saem por lá. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. E eu gostaria de saber, você que está nos visitando hoje, e tomar um copo de coragem assim, se você pode ficar em pé um momentinho só. Você que está chegando pela primeira, segunda, terceira vez, olha só, sejam bem-vindos. Há mais pessoas aqui, há mais pessoas ali. Igreja, por favor, cumprimentem estas pessoas. Há mais pessoas. Quem mais está nos visitando, que é nosso convidado, ali no fundo há um casal, ó, precisa receber 10
10 abraços, cada um deles, por favor. Cada um deles. Olha, vocês são muito bem-vindos. Essa é a casa que Deus separou para vocês. Espero que vocês se sintam muito à vontade. Você que é líder de célula, viu o visitante, já chega junto, pergunta o nome, veja se ele tem uma célula onde ele está sendo amado e cuidado. Se não, você perde a chance. E hoje também é um dia de festa, onde nós vamos receber, por um batismo, uma irmã. Mas antes disso, eu gostaria de chamar o pastor Jean, que é o nosso pastor de integração que nós tínhamos antes. Hoje o pastor Jean é o nosso pastor oficializante do batismo. Uma salva de palmas, meus irmãos. Pastor Jean diz que já batizou mais de 1.000 pessoas aqui na igreja. Mais de 2.000? Estou atrasado, hein? Nós receberemos agora a nossa irmã Lisa, que vem acompanhado pela sua líder Leia. Olha só, tem alguns recados para você, Lisa. Vou ler esse aqui, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Esse é um recado da célula 284, 211, 96, 14. Todos eles querem dizer parabéns, amamos você. Tem um outro lá que eu não vou conseguir enxergar por causa da idade, tá? Depois você entrega para ela, vai ficar tudo na boa. Lisa, nós ouviremos seu testemunho agora. Antes sentia um vazio dentro de mim, sentia angústia, tristeza, solidão. Conhecia muitas pessoas, mas a solidão estava comigo. Hoje, tudo isso passou. Tenho verdadeiros amigos. Sinto a presença do Espírito Santo guiando os meus passos. Glória a Deus. Lisa, você realmente aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus. Então, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, em unidade com a igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rapaz, sempre é festa quando nós temos batismo na igreja, né? Durante o dia, nós ainda teremos mais batismos. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Nós teremos muitos batismos nas 17 e 19. Durante esse primeiro cântico, nós estaremos entregando dízimos e ofertas. Então, enquanto as pessoas estão entregando dízimos e ofertas, como é costume da igreja, cantamos assentados. Assim que as pessoas entregarem, todos nós vamos nos levantar e cantar com todo o nosso coração, louvando ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, honra e glória. Amém? Amém, pessoal? Amém. Muito bom. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória.
Jesus é o único caminho para nós, amém? Você pode declarar isso ao Senhor? Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que o Senhor possa cumprir cada sonho aqui nessa manhã, amém? Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração,
já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Amém, Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, ó Pai, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos, ó Pai. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos garante, ó Deus, que a sua palavra diz, ó Pai, será que tendo o filho fome, pedindo pão, o pai lhe daria pedra ou lhe daria cobra? Sabe, Deus, o Senhor é mais do que um pai terreno, ó Pai. O Senhor não pensa como eu penso, mas o Senhor é perfeito. Deus, o Senhor tem cuidado dos meus sonhos, o Senhor tem cuidado dos nossos anseios, ó Pai, os nossos medos, até os nossos temores, o Senhor tem cuidado, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que os sonhos do Senhor são maiores, muito maiores do que aquilo que nós sequer imaginamos ou ouvimos, ou daquilo que já passou ao nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos ser chamados de filhos do Senhor, ó Pai. Podemos te chamar de paizinho, de pai que ama, pai que cuida, pai presente. O Senhor é nosso pai discipulador, é aquele que tem cuidado das nossas vidas, ó Pai, nos segurado pela mão e nos conduzido, ó Deus, para uma vida mais próxima do Senhor, para uma vida de santidade, uma vida de avivamento. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos louvar ao Senhor, ó Pai, com tanta liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. E pode se assentar. Bom dia. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, isso aí. A palavra de hoje é um desafio, né? São 2 desafios, na verdade. O primeiro desafio porque é uma palavra um pouco pesada, né? Talvez algumas pessoas vão sair assim com um nó, né? Porque ela mexe com algumas doutrinas, alguns hábitos que talvez nós como igreja temos cultivado, e ela é uma palavra que ela é reveladora também. Então, eu espero que você saia daqui mexido, que você saia daqui transformado, né? E o segundo desafio é que a última vez que eu preguei eu demorei 1h20, né? E agora eu tenho 20, né? Só tiraram 1 hora. Acho que o pessoal já... Mas se você, né, é uma palavra de ensino, é um estudo bem aprofundado da palavra. Se você quiser um pouco mais, né, se você quiser o meu esboço, se você quiser um pouco mais sobre o estudo dessa palavra, você pode me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail é Rafael, normal, Rafael com F, @primeirabatista.org.br ou Rafael, número 1b.org.br. Ou você pode ligar aqui na igreja e solicitar o esboço dessa palavra para você poder estudar mais, meditar mais na palavra, crescer um pouco mais nesse assunto. Essa palavra é Romanos capítulo 8. Ela é uma segunda parte, ela é uma continuação de uma palavra que o pastor Ronaldo já havia ministrado, né, nesse culto, ele já ministrou em todos os cultos, mas nós entendemos que nós teríamos que estudar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa palavra, para que a igreja ficasse mais esclarecida. Por quê? Romanos, ele é considerado por muitos estudiosos, né, como o evangelho do apóstolo Paulo, porque ele trata
das doutrinas básicas, né, para aquela igreja que não tinha vindo dos hebreus, né, para o povo que não veio do povo dos judeus, né? Então, para as pessoas que nunca tinham ouvido a palavra, então ele foi doutrinando essas pessoas e falando e explicando passo por passo. E o capítulo 8 de Romanos, ele fala justamente sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, nós entendemos que ele é o diretor da igreja, é ele quem opera a igreja, é ele quem faz a igreja andar, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Então, ele é um capítulo que fala principalmente do Espírito Santo. Então, nós entendemos que não dá para falar sobre o Espírito Santo em apenas uma parte, né? E por isso nós dividimos, e talvez, né, aí numa próxima oportunidade eu faço uma terceira e uma quarta parte, que esse capítulo 8 de Romanos, você tem que ler, é um capítulo apaixonante, ele é transformador, ele é revelador, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada nessa manhã, e também quando você fizer a leitura na sua casa, porque você vai ficar com vontade de ler mais um pouco, você vai ser transformado mais uma vez, vai ter revelações novas para a sua vida. Então, leia o livro de Romanos e leia o capítulo 8 de Romanos também. O título da mensagem é A Obra do Espírito Santo na Vida do Crente, né? É o que o Espírito Santo faz na minha vida, faz na sua vida. Então, nós vamos ler do capítulo 8, do versículo 9 em diante. Vamos lá. Romanos 8, versículo 9 em diante. Calma aí que minha Bíblia travou. Destravou já, obrigado. Travou de novo. Destravou. Entretanto, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor. Pai, essa palavra é uma palavra reveladora, uma palavra que transforma. Nós entendemos, ó Pai, que a partir do princípio dessa palavra, que nós somos a habitação do Senhor, que não somos mais escravos do pecado, que somos cheios do Espírito Santo. Então, Deus, em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, enche-nos, faz-nos ser cheios do Espírito Santo para ser curados, para ser libertos, ó Pai, para nos libertar de toda a escravidão, de todo o jugo do pecado, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse é o ano na nossa igreja que, como tema, foi escolhido, foi dado por Deus, foi dado pelo Espírito Santo, santidade e avivamento. E se vocês perceberam, todos os cultos estão falando sobre isso, né? Sobre santidade, sobre avivamento, sobre renunciar, sobre pagar o preço, sobre buscar mais a presença de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que o avivamento, por si só, ele não vem se não tiver santidade nas nossas vidas. Então, antes do avivamento, nós temos que buscar santidade. Nós temos que buscar a santificação.
Temos que nos entregar diante do Senhor. E é muito oportuno, né, que o pastor Jefferson, e até foi falado aqui, dos 25 anos do pastor Gilson aqui na igreja, né, e ele é um homem que ele tem buscado santidade na vida dele. Né? É o meu orgulho há 10 anos, esse ano completam 10 anos, que eu fui separado em tempo integral aqui na igreja. Fui chamado no dia 1º de novembro de 2006. Né? Então, nesse tempo eu estou aqui, mas eu me converti com 14 anos. Faz tempo já. Né? Mas que eu estou aqui, então, eu pude ver que a nossa igreja é uma igreja que ela nunca se envolveu em um escândalo, nunca se envolveu, nem da época do pastor Justo, nem antes dela, né? Nunca foi uma igreja mal falada na cidade, uma igreja onde as pessoas possam apontar e falar isso ou aquilo. Né? Por quê? Porque o Senhor tem nos dado uma liderança que busca santidade. Né? Uma liderança que não apenas busca os dons, busca o avivamento, busca as maravilhas de Deus, mas uma liderança que busca manter a sua vida reta perante o Senhor. Então, por isso que é muito difícil para quem está aqui na frente tocando, para quem está aqui na frente dançando, para quem está no púlpito, né, principalmente, quem está aparecendo um pouco mais, porque nós seremos muito mais cobrados. Né? Então, uma responsabilidade muito grande de quem representa, de quem fala mais à frente, e de você, né, quando você se identifica como um membro dessa igreja. Quando você fala, qual que é a sua igreja? Eu sou da Primeira Igreja Batista. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque nós não carregamos o nosso nome, nós não carregamos a placa da nossa igreja, mas nós carregamos o nome de uma igreja séria, de uma igreja que vive a palavra de Deus, uma igreja que pratica a palavra de Deus, porque a placa Primeira Batista também não é nada, isso vai passar um dia. Haverá um dia que nem vai existir mais esse prédio. Mas a palavra de Deus, mas o nome de Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de vivermos o evangelho verdadeiro. Então, nós estamos buscando, o ano de santidade. E quando o pastor Gilson decidiu, né, quando ele falou, esse vai ser o ano de santidade e avivamento. Não quer dizer que nos outros anos nós não tenhamos buscado isso, mas esse é um ano em que nós vamos pegar muito mais pesado nisso. Em que é o ano do tudo ou nada. Ou a gente se santifica, ou alguma coisa começa a acontecer na nossa cidade, na nossa realidade, ou nada. Né? Ou Jesus volta logo, me mata também, que eu não quero viver o ano que vem, não. Eu quero viver o ano da santidade. E eu quero que a minha vida, a partir desse ano, seja uma vida mais santa, mais íntima, a minha e a da igreja. O pastor Justo já fez essa oração, né? Ou nos aviva ou me mata. E eu faço a mesma oração, então pode me matar também. Se não tiver avivamento, se não tiver santidade, que o Senhor possa me recolher, né, para que eu não viva os próximos anos, porque vai ser muito decepcionante. Então, por isso, nós estamos buscando a santidade, nos entregando na presença do Senhor. E o capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a intimidade com o Espírito Santo, que é quem gera essa intimidade. Né? Toda vez que eu dirijo o culto, eu sempre falo as mesmas palavras. É uma rotina. Na hora de apresentar os convidados, né? Eu falo assim, olha, você que é o nosso convidado, talvez você foi convidado pelo seu primo, você foi convidado pelo seu vizinho, você foi convidado pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, mas você foi convidado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui. Porque quem gera em nós como igreja o desejo de mudança, quem gera em nós o desejo de vir à casa de Deus, de ter comunhão, de viver uma vida de santidade, é o próprio Espírito Santo. Então, a primeira marca, a primeira obra do Espírito Santo na vida do crente é que ele nos enche do Espírito. Ele nos enche da presença dele. Aqui no texto diz o seguinte, que nós nos tornamos a habitação do Espírito. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é a habitação do Espírito. Talvez você tenha ofuscado o Espírito, tenha escondido, ignorado a presença dele na sua vida. Mas você aceitou Jesus verdadeiramente como seu Senhor e seu Salvador, você se torna a habitação do Espírito Santo. Então a primeira marca, né, do crente quando se converte é que ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito. Sabe por quê? Como eu disse, quem te convida é o Espírito Santo. Quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Quem te convence a ter uma vida de santidade? O Espírito Santo. Ontem, o pastor Yuri, filho do pastor Gilson, que chegou aqui com 7 anos, né? E hoje já tem lá seus 31 anos,
está aqui e ele ministrou a palavra ontem na igreja. E ele disse uma coisa muito interessante, que o diabo, ele pode imitar muitas coisas. Ele se faz de anjo de luz, ele pode imitar alguns dons, ele pode imitar algumas proezas, algumas maravilhas, encantar as pessoas. Mas tem uma coisa que o diabo não consegue imitar, é a santidade, é a santificação. Eu nunca vi ninguém que não é filho de Deus falando assim, não, a partir de agora eu vou ser santo, eu vou amar mais a minha esposa, e conseguir fazer isso, falar, discurso, né? As pessoas até conseguem, mas eu não vejo ninguém que consiga verdadeiramente ter uma vida de santidade sem ter o Espírito Santo na vida dela. Então, por isso que esse capítulo ele é muito importante, porque ele nos apresenta a pessoa do Espírito Santo, que a partir do momento que você se converte, ele se torna o seu melhor amigo, o seu confidente, o seu auxiliador, ajudador, ele é o seu discipulador, ele é aquela pessoa que vai te conduzir a uma vida cristã verdadeira e madura. Eu conheço várias histórias de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Eu conheço uma família que eu tive o privilégio de participar e de participar da evangelização daquela família, foi uma bênção, que era uma família totalmente bagunçada. O marido não respeitava a esposa, né? Havia ali muitos tipos de adultério, né? De pecado. A esposa não respeitava o marido, a esposa ofendia o marido na frente de todo mundo. Ela já chegou trancava ele para fora, ela humilhava os filhos, ele humilhava os filhos, batia muito nas crianças. Eram crianças, ele não sabia brincar com os filhos. Sabe o que uma pessoa não sabia brincar com o próprio filho? Ele não sabia, porque ele não tinha uma referência, né? Aí eu comecei a falar do amor de Deus para ele, para aquela família, e foi muito gostoso isso. E aí, mas por eles mesmos, eles já tentaram, várias vezes, eles já haviam tentado consertar o casamento deles. Sabe por quê? Sempre quando eu faço uma cerimônia de casamento, eu digo isso, ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para brigar, ninguém casa para ficar triste. A pessoa casa porque ela quer ser feliz com aquela outra pessoa. Né? E eles se separaram 4 vezes, né? durante o casamento deles, né? Antes deles aceitarem Jesus. Se separaram 4 vezes. Chegaram a ficar meses, quase 1 ano, separados e com os filhos nessa situação toda. Mas aí o Espírito Santo entrou na vida deles, na vida daquela família. O Espírito Santo tocou o coração do marido, o Espírito Santo tocou o coração da esposa. E hoje, antes eu entrava naquela casa, sabe aquela casa que você não quer ir? Você entra, você já fala, sempre tem briga. Hoje, quando você entra naquele lar, você fala assim, aqui é um lugar de bênção. Aqui é uma casa de bênção. Você vê o amor dos filhos, a admiração que os filhos não tinham pelo pai. Os filhos admiram o pai. Os filhos amam a mãe. O marido ama a esposa, ele cuida dela. A esposa ama o seu marido, ela elogia ele. Antes ela falava mal. Agora, ela elogia, ela fala, olha, o fulano fez isso, ele fez aquilo, e é muito legal, e ela vê, ela respeita ele. Por quê? Porque houve uma participação, uma transformação do Espírito Santo. E hoje eles são líderes de célula, os filhos, né? Um já é auxiliar de célula, o outro só canta as músicas do Cristãozinho, do 3 Palavrinhas, e sabe tudo isso de cor, e eles têm uma vida toda, agora, de santidade. A vida deles, você vê Jesus na vida deles. Mas sozinhos eles conseguiriam? Não conseguiriam. Se não tiver Deus na casa, se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos tentar, e é só cabeçada. Nós vamos tentando e não vai dar certo. Não tem como. Por quê? Quem nos convence do pecado, quem abre a nossa cabeça, não sei se você com certeza você passou por essa experiência, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida, a sua perspectiva muda, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, porque quando você não tem o Espírito Santo, é olho por olho e dente por dente. Se te deu um tapa, você vai dar outro, né? Se te ofendeu, você vai ofender mais, se te agrediu, você vai agredir, você vai se defender a sua honra. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, nós aprendemos a nos dar, nós aprendemos a servir. Antes eu queria ser o maior, agora eu quero ser o menor. Agora eu quero honrar. E quanto mais eu honro, mais eu quero honrar as pessoas, mais eu quero amar as pessoas. Essa semana eu tive uma oportunidade, né, de passar por um momento assim, que tive uma briga de 2 amigos meus, e
um amigo meu me ligou porque eu era testemunha, eu tinha visto alguma coisa. Aí me ligou e falou: aqui, ó, fala com fulano. Né? Quando eu peguei o telefone, o fulano já estava falando os palavrões mais escabrosos. Eu já peguei o telefone e o cara me xingando. Porque não sei o que. E começou, falou. Se eu não tivesse o Espírito Santo, o que eu ia fazer? Eu falei: epa, quem que você pensa que é para falar comigo e não sei o quê? E eu já ia retribuir o quê? A ofensa com ofensa. Mas o Espírito Santo estava na minha vida. Ele está na minha vida. Aí o Espírito Santo me deu sabedoria, me deu paciência, eu ouvi tudo que ele falou. Aí eu fui com sabedoria e falei: irmão, o que você está falando? Olha isso que você está fazendo. Olha o direcionamento, vocês são amigos. Para que isso? E fui falando. E eu até estava lá na Afonso Pena, né? Falei para os meninos lá dos altos, falei: eu vou ter que ir lá pessoalmente para resolver esse conflito dos dois, né? Aí eu cheguei lá nos dois, conversei, fizeram as pazes, o cara pediu desculpa depois e ficou tudo bem. Por quê? Porque não foi pelo meu entendimento, não foi pela minha carne, mas foi uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, as obras do Espírito na vida do crente. A primeira obra do Espírito Santo na vida do crente é que ele nos enche do Espírito. Primeira obra. Né? O texto diz que nós somos a habitação do Espírito. Então, isso me faz entender o quê? Que todo crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo crente. Nós, até como batistas, né, nós muitas vezes negligenciamos a pessoa do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Por quê? Porque nós vemos um circo montado aí afora, né? Uma bagunça toda de pessoas falando de dom, disso, de aquilo. Vem, você vai ganhar, você vai fazer, você vai ver, você vai falar. E às vezes a gente fala: opa, não quero isso não. Eu quero é a palavra, que a palavra não mostra isso. Isso aí não tem nada a ver com a palavra. E aí nós acabamos que negligenciamos o Espírito Santo. Então nós, como crentes, nós temos que ser cheios do Espírito. Todo cristão tem que ser cheio do Espírito. Porque, como eu disse, quem gera em nós o desejo de mudança? O Espírito. Quem gera a transformação de vida? O Espírito. Quem gera o desejo de santidade? O Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, eu não consigo ser santo. Eu não consigo. E sem o Espírito Santo, eu não consigo nem ser crente. Eu posso ter vindo à igreja, eu posso ter aceitado a rotina, eu posso ter aceitado o culto como ele é, os amigos, o ambiente, mas a Jesus verdadeiramente eu não aceitei. E é por isso que, como eu falei que essa palavra é um pouco pesada, né, é por isso que é difícil eu aceitar a questão do batismo com o Espírito Santo como sendo um segundo presente, uma segunda experiência de conversão, um segundo momento. Eu não consigo aceitar que uma pessoa ela vem à igreja, ela aceitou Jesus verdadeiramente, ela é santa, ela é convertida, ela honra pai e mãe, ela ama sua esposa, mas ela ainda não é cheia do Espírito, ela ainda não tem o Espírito Santo na vida dela. Quem gera em nós o desejo é o Espírito. Então é como se eu vim, aceitei Jesus, eu sou crente de verdade, entendeu? Mas eu não tenho o Espírito Santo. Aí eu vou e pode se passar 1 ano, pode se passar 2 anos, pode se passar um tempo, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo na minha vida. E eu sou crente. E aí, se acontecer de eu morrer nesse período, sem o Espírito Santo, eu vou para o céu, porque eu sou crente. Isso é impossível. É impossível. A palavra de Deus nos garante que nós somos a habitação do Espírito. Então, se você é um crente verdadeiro, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você obrigatoriamente tem que ser cheio do Espírito. Você tem que ser. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar experiências com o Espírito Santo, não devemos buscar intimidade com o Espírito Santo, muito pelo contrário. Agora é que nós vamos buscar mais e mais. Agora é que nós temos que orar em língua sim, temos que ter visão sim, temos que ter profecia, temos que ter cura, tem que ter interpretação de sonhos, interpretação de dom de língua, tem que haver sim no meio da igreja. O apóstolo Paulo ele não fala em momento algum no capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo que ele fala do Espírito Santo, sobre os dons, ele não fala sobre os milagres, ele não fala sobre as maravilhas de Deus, sabe por quê? Porque isso é óbvio. Para ele isso é óbvio, ele está falando assim: olha, você tem que ser cheio do Espírito, você tem que se santificar, você tem que matar a sua carne, você tem que viver de acordo com o Espírito. Se você vive assim, meu irmão, por que os dons não estão aparecendo? Por quê? Entendeu? Então ele está falando disso como se fosse uma coisa automática da vida do crente. Todo crente tem que ter os dons. Todo crente tem que buscar os dons sim, tem que ter intimidade com o Espírito Santo, mas você não precisa ter 2 experiências.
é uma experiência só. Você se converteu, você aceitou Jesus, você quer ser cheio do Espírito Santo? Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como dono da sua vida, como diretor da sua vida. Deixe o Espírito Santo mandar na sua vida, Ele conduzir você, conduzir os seus passos. E aí sim, você vai ser cheio do Espírito Santo. E é difícil, né? E aí no versículo 11 diz o seguinte, né, que o Espírito Santo ele nos garante até que nós ressuscitaremos dentre os mortos. Né? Versículo 11, ele fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vai nos ressuscitar também. E aí a mesma experiência que Jesus passou, que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dos mortos para a vida eterna, é a mesma experiência que todos nós, como servos de Deus, como cheios do Espírito Santo, vamos passar. A mesma experiência. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, a vida é muito curta, aproveita a sua vida que ela é curta. Não, a vida é eterna. A nossa vida é eterna. Nós não nos limitamos a esse tempo aqui, mas nós vivemos uma vida para a eternidade. Agora é o momento de renúncia, é o momento de pagar o preço, é o momento de santidade, é o momento de buscar mais a Deus ainda, porque depois da eternidade nós vamos andar com o Pai. Você já pensou? A palavra diz o seguinte, que todas as nossas lágrimas serão enxugadas por Jesus. Você imagina a sua tristeza, a sua decepção, a sua insegurança, o próprio Jesus vai te colocar no colo dele, assim como você deitava no colo da sua mãe, eu falei que era eu, né? Mas agora eu estou falando de vocês. Você deitava no colo da sua mãe, quando você estava triste, a sua mãe passava a mão no seu cabelo, e ela falava, meu filho, não chora, não fica assim não. O próprio Jesus vai fazer isso com a gente durante a eternidade. Ele vai cuidar de você, Ele vai te abraçar, Ele vai andar com você, Ele vai te amar assim como Ele já ama, mas não é só para esse mundo, não é só para esse tempo, mas nós temos uma vida para eternidade. Eternidade. Então entrega o seu caminho ao Senhor, tenha uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, para que você possa viver na eternidade com Ele. E assim como Jesus teve poder sobre a morte, nós também teremos, nós venceremos a morte, porque a nossa vida não acaba. Nós viveremos a eternidade inteira. Não acaba quando você fechar os seus olhos aqui para esse tempo, mas você vai abrir os olhos e você vai enxergar o próprio Jesus. Eu imagino que quando eu chegar no céu, eu quero ter a mesma recepção de Estevão. Né? Quando eu fechar os meus olhos, eu quero ver o Senhor Jesus em pé, falando, vem meu filho, vamos andar comigo, agora acabou esse seu sofrimento, acabou a sua renúncia, acabou esse tempo seu aí, agora é a eternidade. E esse evangelho, um evangelho sem show, sem espetáculo, um evangelho que fala sobre a coisa simples, sobre o avivamento simples, que é o avivamento diário, é o avivamento de vida, é o avivamento onde você vai ser tão santo, tão puro, que você vai honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que você vai amar a sua esposa, você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que você vai amar, vai amar os seus filhos, você vai amar o seu chefe. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é avivamento. O avivamento não se limita ao culto, ao momento às vezes, eu não estou falando mal de cultos pentecostais, tá? Porque quando o Espírito Santo sopra, Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. E se Ele quiser aqui soprar e derrubar todo mundo aqui, Ele vai soprar. Se Ele quiser passar aqui todo mundo começar a chorar, Ele vai fazer, porque é Ele quem sabe como Ele faz. Mas mais importante do que esse momento é o avivamento diário. É lá fora, é a hora que as pessoas vão começar a olhar para a nossa vida e falar assim, esse cara é crente, o que está acontecendo? Eu quero ser assim, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser cheio do Espírito Santo como ela. E é difícil você pegar um evangelho assim, é difícil você pegar um evangelho que fala da vida simples, que fala da santificação diária, que fala da vida eterna, porque esse evangelho ele não enche templo, ele não enche cadeira. E é por isso que a igreja brasileira escolheu o lado onde ele fala só dos dons, só das curas, só do milagre, só disso, vem com o seu milagre que você vai ter, você vai ver, você vai ter dom de língua, dom de interpretação. Isso é consequência, isso não é o principal. O principal da igreja é a santidade, é a santificação, é a renúncia, é entregar o nosso caminho ao Senhor e Ele vai cuidando de tudo. São quando as pessoas começam a olhar para as nossas vidas e assim como os cristãos primitivos, eles falam assim, rapaz, esse cara é tão parecido com Cristo que eu não vejo mais o nome dele. Eu só vejo um mini Cristo, eu vejo um cristão
Foi daí que surgiu a palavra cristão, são miniaturas, são cópias de Cristo. Ele é uma fotocópia de Cristo. É a mesma coisa de eu olhar. Isso é avivamento diário. A segunda obra que o Espírito Santo ele faz na vida do crente é que nós morremos para o pecado e somos avivados pelo Espírito. Então, versículo 12 e versículo 13 diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívidas, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós devemos morrer para a nossa carne. Nós devemos abandonar o pecado. A palavra também diz lá no versículo 15 o seguinte, que nós não podemos dizer que somos constrangidos a pecar. Nós não somos mais obrigados a pecar. O avivamento verdadeiro, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se torna liberta pelo pecado, ela já foi liberta do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a vida dela. E aqui o texto lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte, né, aquele texto que é bem famoso, que quando Paulo diz o seguinte, olha, pois o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse persegue os meus passos. Eu já li esse texto algumas vezes, mas eu nunca tinha estudado esse texto. E quando eu lia, eu tinha um entendimento, você falava, pô, então quer dizer o seguinte, que eu nunca vou conseguir parar de pecar? Quer dizer que o pecado ele é comum na minha vida, eu não quero, mas eu faço, e eu sou crente. Né? O pecado, então, ele é bom, ele é algo que é bom, ele é algo que me agrada. Né? E assim, depois eu me arrependo e tal. Então, se o pecado não fosse bom, eu não pecava. Isso era o entendimento que eu tinha. Mas, quando eu comecei a estudar mais essa palavra, quando eu fui orar sobre esse texto, eu tive um seguinte entendimento. O pecado ele não é bom. O pecado ele não é gostoso. O pecado é mau. O pecado ele destrói família. O pecado ele destrói os seus relacionamentos. O pecado ele destrói a sua carreira profissional. Ele destrói a sua imagem perante Deus. É isso que o pecado faz. E o pecado, na verdade, quando eu li esse texto, foi muito claro para mim. O pecado é como uma droga. Eu, como pecador, eu sou como um usuário de drogas. Sabe o usuário? Aquela pessoa que eu tenho um primo, né? Eu já falei várias vezes, que ele é um usuário de drogas há mais de 20 anos. E às vezes eu dou roupa para ele, eu vejo se ele está com as roupinhas acabadas, eu falo, vamos lá em casa, vou te dar uma camisa, vou dar uma calça, eu comprei uma, nem serve nele, para você ter uma ideia. Né? Minhas calças ficam tudo bem larga nele, porque ele é bem magro. Aí eu dou uma roupinha nova para ele e tal, compro às vezes uma roupa nova para ele, dura 2 dias na mão dele. 2 dias no máximo. Quando você vê, ele já está com aquela roupa feia de novo, com uma roupa que ele pegou, que ele já vendeu, ele já trocou. A casa dele, ele não tem trabalho, não consegue ficar num lugar. Muito talentoso, mas não consegue. Um homem bom, um homem de bons relacionamentos, mas a vida dele foi destruída por causa da droga. A droga destruiu a família, destrói a carreira, destruiu a imagem dele. E você pergunta para ele, você queria ser um usuário de drogas? Ele fala, jamais. Jamais eu queria ter essa vida. Mas eu não consigo. Eu sou um escravo. E ele fala assim, eu pagaria qualquer coisa, eu não tenho nada. Mas eu daria qualquer coisa para nunca ter experimentado. Nunca, Rafael, nunca. Eu não queria ter experimentado pela primeira vez. E da mesma forma, é o pecado com a gente. Eu pagaria qualquer coisa para nunca ter cometido determinado tipo de pecado. Qualquer coisa. Eu largaria tudo para nunca ter cometido aquele pecado. Pecado que às vezes te aprisiona, que às vezes te escraviza. Né? Mas o que a palavra está dizendo aqui é o seguinte, antes eu não conseguia dizer não, assim como um usuário de drogas. Ele sempre volta, sempre volta. Ele pode arrumar um emprego, ele pode fazer, se não houver uma libertação do Espírito Santo na vida dele, ele vai voltar. Por isso tem que ter o Espírito Santo. Aí ele volta para aquela lama, volta para aquele pecado, volta para aquilo. É a mesma forma, é o pecado da nossa vida. Nós sempre tendemos a voltar. Mas o que a palavra de Deus está garantindo para nós é o seguinte, hoje eu sou livre, eu sou cheio do Espírito, então eu posso dizer sim para Deus, para aquilo que eu quero, e eu tenho poder para dizer não para o que eu não quero, para aquilo que me destrói, que é o pecado. Então, como crentes, nós não somos mais constrangidos ao pecado, não somos mais obrigados a ter uma vida de pecado, porque nós fomos livres, nós somos libertos, nós não somos mais escravos do pecado. Mas o Yuri falou ontem à noite o seguinte, que há muitos cristãos que já foram libertos,
mas eles decidem andar com as mãos para trás, como quem anda algemado. Você já foi liberto, mas você anda com a mão para trás. É como um elefante. Já viram como é que adestra o elefante? Primeiro amarra ele numa corrente bem grande, né? Aí depois ele fica acostumado, ele fica adestrado a ficar naquela corrente, e quando você vê, ele já está só numa cordinha, que se ele só andar de lado, ele se liberta. E nós somos assim com o pecado. Você já foi liberto, você já é livre, mas às vezes você coloca a mão para trás como quem anda algemado. Eu não estou dizendo que nós nunca mais vamos pecar, tá? Porque infelizmente a nossa natureza ela é astuta, ela não é forte. A carne não é forte, a carne não é fraca, o Espírito é forte, o Espírito Santo em nós é forte. Mas haverão momentos em que talvez eu vá deslizar, porque a minha natureza é muito astuta, ela é articulosa, e eu vou deslizar. A diferença é que eu não sou conhecido pelo meu pecado. Eu não sou conhecido, sabe? Se você é crente, se você é cristão, se você é uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é cheio do Espírito Santo, você não pode ser fofoqueiro, você não pode ser mentiroso, você não pode ser enganador, você não pode ser tumultuador, você não pode ser promíscuo. A sua vida não é mais essa. Se conhecida, eu não estou falando nem pela sua fama, porque às vezes por fora você é o crentão, mas e por dentro? E o hábito? O pecado ele não pode ser mais hábito na nossa vida, assim como escovar os dentes, não. Assim como escovar os dentes, como comer, é a nossa intimidade com Deus, e não o pecado. E não o pecado. O avivamento, né, eu não sei de quem que é essa frase, mas eu ouvi e eu anotei. O avivamento ele é a manifestação da vida de Cristo na sua, de tal forma que eu não preciso mais obedecer ao pecado. Isso é avivamento. O dom é consequência. O barulho pode ser uma consequência. As curas, os milagres são consequências. Mas o avivamento é quando Cristo ele é tão presente na minha vida que eu não preciso mais obedecer ao pecado, que eu não peco mais, que eu olho, eu até lembro, eu falo, opa, quase que eu caí, mas não sou mais obrigado. Depois que eu li essa passagem, eu entendi, e às vezes quando eu sou tentado em alguma área, eu falo, epa, aqui não mais, porque eu não sou mais constrangido, eu não sou mais obrigado, eu não sou mais escravo, agora eu sou livre para não fazer aquilo que me destrói, aquilo que me corrompe, né? E a terceira marca na vida do crente, versículo 14, versículo 15, ele nos torna, a terceira obra é que ele nos torna adotados como filhos de Deus. Então vamos lá, versículo 14 e versículo 15, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos o Espírito que nos escravizem para que nós vivamos aterrorizados. Uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não é cheia do Espírito, ela vive aterrorizada. Você já pensou como é que é você com a natureza, com seus pensamentos, com as coisas que você faz, pecador, coisas sujas às vezes, viver em um mundo que é regido, que é dominado por um Deus que é justo, que é santo, que é amor? Isso é aterrorizante. É aterrorizante. O que esse Deus vai fazer comigo? Ele vai me esmagar, ele vai me julgar, ele vai me destruir. É isso o que as pessoas que não têm Deus pensam. Elas olham para Deus e falam assim, não, esse Deus ele não existe, não tem como ele existir, porque ele é muito puro, ele é muito santo, olha quem eu sou. Como que eu vou viver diante de um Deus como esse? E as pessoas elas buscam preencher, ocupar a sua cabeça no seu trabalho, nas suas ideologias, na sua família, no esporte, nas muitas coisas, nas drogas, nos prazeres, na prostituição, porque é aterrorizante você pensar que há um Deus tão puro e tão santo e que eu vivo nesse mundo regido por esse Deus. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que nós, pelo contrário, agora nós somos filhos, e filhos por adoção, e ela diz que nós podemos olhar para ele e dizer, Abba, Pai, meu paizinho. Então aquele que antes nós enxergávamos como um Deus
esmagador, como um Deus juiz, que está aqui para nos julgar e para nos massacrar. Agora nós olhamos para Ele e falamos: papai, eu quero estar junto do Senhor, eu quero estar na sua presença. Antes eu tinha medo, eu tinha terror, eu tinha pânico, pavor. Agora eu conto as horas, eu conto os minutos para estar na sua presença, para estar com Ele. Antes eu andava algemado com os braços para trás, agora eu ando com os braços para frente, porque eu quero abraçá-lo, eu quero estar perto dEle, eu quero ter intimidade com Ele. É assim que nós nos sentimos. Nós podemos hoje chamá-lo de Pai. E a palavra diz o seguinte, é muito séria essa palavra, que nós nos tornamos filhos por adoção. E por adoção quer dizer que não foi uma escolha nossa. Quer dizer que Ele nos escolheu. Ele quis você. Ele desejou você. Ele olhou para você e falou: esse tem que ser meu filho. Eu quero ter intimidade com Ele. Ninguém adota se quem não quer. Você adota porque você quer, porque você deseja, porque você ama. E a partir do momento, e numa próxima palavra eu vou falar mais sobre isso, por isso que eu falei que não dá para falar tudo, né? Mas a partir do momento que você se torna um filho por adoção, você se torna herdeiro, você se torna participante, você se torna detentor dos direitos daquela família. E é isso o que Deus faz conosco. Ele nos torna herdeiros dele. Ele nos torna filhos legítimos, amados e queridos. E antes, como eu disse, nós andávamos aterrorizados. Agora nós andamos ansiando por estar perto dele. Nós queremos estar perto dele. E o versículo 16 diz o seguinte, para terminar, que o próprio Espírito é quem testifica isso nas nossas vidas. Primeira marca de um crente convertido, cheio do Espírito Santo, é a certeza da salvação, meu irmão. É a certeza da salvação. O Espírito Santo nos dá essa certeza, nos dá essa convicção. Então, se você é cheio do Espírito, você tem que ter certeza da sua salvação. Mas não quer dizer que todo mundo que tem certeza será salvo. Porque para você ser salvo, para você ter certeza, você tem que ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Faça uma lista, faça um checklist na sua vida. Você tem renunciado à sua carne diariamente. Você tem cogitado as coisas de Deus, pensado nas coisas de Deus. Quando nós falamos das obras do Senhor, do povo de Deus na China, no Nepal, em outros países, você tem cogitado aquilo, você tem pensado: Deus, que obra maravilhosa, eu quero participar, eu quero não só ofertar, mas eu vou orar por esse povo, eu quero fazer a obra do Senhor aqui em Campo Grande, no meu serviço, aonde eu estiver. Você vive para agradar ao Senhor na sua casa, no seu emprego, aonde você está, você fica pensando: Deus, como eu posso agradar o Senhor aqui? Como eu posso agradar o Senhor aqui? Você não é mais escravo do pecado? Faça esse checklist na sua vida. Feche seus olhos, queria que o pastor Jefferson orasse. Mas também há alguns momentos na vida do crente em que, por causa de uma decepção, de uma tristeza, por causa do pecado, ele chega até a duvidar da sua salvação. Mas faça esse checklist. Avalie a sua vida. Senhor, quem somos nós sem Teu Espírito? Tua palavra diz que somos nada, que somos ramo e o Senhor é a árvore. Então, Pai, queremos ser o ramo grudado na figueira. Queremos ser ligados ao Senhor. E pelo Teu Espírito, andarmos na Tua presença. Tua palavra também diz que o Senhor é quem faz tanto querer quanto efetuar. E hoje a nossa oração é: faz-nos querer andar na Tua presença, Deus. Porque sem o Senhor, não somos nada. Então, Paizinho, que o Teu amor, a presença do Senhor seja vista em nossas vidas. Sem santidade, nós também não vemos o Senhor. Olha só, Pai, essa manhã pode ser uma manhã que marca as nossas vidas, marca a vida de algumas pessoas.
Então, Senhor, não deixa que os desastres do pecado aconteçam constantemente. São acidentes. E como acidentes, a gente não sai todo dia e bate o carro. A gente não sai todo dia e quebra a perna. Nós saímos constantemente e voltamos para casa constantemente, diariamente, sãos e salvos. Que assim seja a nossa vida na Tua presença. Que o Senhor seja exaltado pela nossa vida, que a Tua igreja seja exaltada, que a Tua igreja encontre, ó Deus, na Tua presença, o refúgio para vencer esses pecados do dia a dia, Senhor. Que nós encontremos essa liberdade, nós já a possuímos e queremos vivê-la na Tua presença. Senhor, que o amor do Senhor, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, e essas consolações do Espírito Santo, a força que é gerada pelo Espírito Santo para destruirmos as ciladas do pecado, nos acompanhe agora e para todo sempre. Que a Tua igreja viva na paz, em nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz, meu irmão. Tenha uma excelente semana.